Então vamos para mais um episódio da nossa série Esclarecendo os Transtornos Mentais. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, saiba que nós já temos um onde eu falo sobre os transtornos mentais, de forma geral, para você entender um pouquinho o que é, como que funciona o tratamento. Eu acho que isso te ajuda a entender melhor os próximos episódios. Já conversei com vocês sobre o TDAH e também já conversei com vocês sobre o transtorno de personalidade narcisista. E hoje a gente vai conversar sobre o talvez mais conhecido dos transtornos, que é a ansiedade generalizada. Ele está aí entre os mais conhecidos, ansiedade, depressão, que a gente mais escuta, né? Então vamos conversar sobre a ansiedade generalizada. Já inicio aqui lembrando vocês que a ansiedade generalizada é um dos transtornos dentro da ansiedade. Nós temos outros transtornos ansiosos. Hoje eu vou falar sobre a TAG, tá bom? Gente, esse transtorno, ele tem a possibilidade de aparecer em diferentes fases da nossa vida. Então, é um transtorno que pode aparecer na infância, na adolescência, na fase adulta. Porém, na infância, é mais raro de aparecer. Então, é muito importante, quando você percebe sintomas semelhantes numa criança, cuidar para não fazer um diagnóstico errado, tá? É mais frequente que apareçam outros transtornos da categoria de transtornos ansiosos numa criança, certo? Aí, na adolescência aparece um pouco mais, mas a principal fase ali é próxima aos 30 anos, tá bom? Então, esse transtorno, a ansiedade generalizada, ela tem uma preocupação excessiva que acaba prejudicando a capacidade do indivíduo de fazer as coisas de forma rápida, eficiente, seja em casa, seja no trabalho, né? Essa preocupação, ela toma muito tempo, muita energia, né? E esses sintomas associados ali, que a gente tem tensão muscular, sensação de estar com os nervos à flor da pele, né? Tudo isso também traz, muito prejuízo e acaba, trazendo uma perturbação do sono e em outras áreas da vida da pessoa, certo? Então, eu vou conversar aqui com vocês um pouquinho sobre quais são as principais características diagnósticas da ansiedade generalizada. Então, as características essenciais do transtorno de ansiedade generalizada são ansiedade e preocupação excessivas acerca de diversos eventos ou atividades, a intensidade, duração ou frequência da ansiedade e preocupação é desproporcional à probabilidade real ou ao impacto do evento antecipado. O indivíduo tem dificuldade de controlar a preocupação e de evitar que pensamentos preocupantes interfiram na atenção às tarefas em questão. Os adultos com transtorno de ansiedade generalizada frequentemente se preocupam com circunstâncias diárias da rotina de vida, como possíveis responsabilidades no trabalho, saúde e finanças, a saúde dos membros da família, desgraças com os seus filhos ou questões menores. Já nas crianças com o transtorno, essa preocupação tende a ser excessivamente com a sua competência ou com a qualidade do seu desempenho. Durante o curso do transtorno, o foco da preocupação pode mudar de uma preocupação para outra. Várias características distinguem o transtorno de ansiedade generalizada da ansiedade não patológica. Patológico significa doença, certo? Então, lembrando, gente, ansiedade é uma emoção. Todo mundo tem ansiedade, todo mundo sente ansiedade. Só que quando a gente entra no critério patológico, quando a gente está falando de uma doença, de um transtorno mental, significa que ela é disfuncional, significa que ela aparece em situações que não caberia ter essa resposta emocional ali. Situações do cotidiano que você não precisaria se sentir ansioso, mas se sente dessa forma, tá? Então, primeiro, as preocupações associadas ao transtorno de ansiedade generalizada são excessivas e geralmente interferem de forma significativa no funcionamento psicossocial. Tá? Enquanto as preocupações da vida diária não são excessivas e são percebidas como coisas mais fáceis de manejar, né? Segundo, as preocupações associadas ao transtorno de ansiedade generalizada são mais disseminadas, intensas e angustiantes. Elas têm uma maior duração e frequentemente ocorrem sem precipitantes. Quanto maior a variação das circunstâncias de vida sobre as quais a pessoa se preocupa, então, se preocupa com as finanças, com a segurança dos filhos, com seu desempenho no trabalho, no seu relacionamento, mas provavelmente os seus sintomas satisfazem os critérios para o transtorno, tá? E em terceiro, a gente tem as preocupações diárias, que são muito menos prováveis de serem acompanhadas por sintomas físicos, né? Porque
a gente está falando de um transtorno mental, mas a resposta, ela é fisiológica, certo? Então, aquela sensação de inquietação, né, de estar muito nervosa, né, que você sente realmente, às vezes, né, você começa a tremer, você começa a suar, enfim. Os indivíduos com um transtorno de ansiedade generalizada relatam sofrimento subjetivo devido à preocupação constante e um prejuízo relacionado ao funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da sua vida, certo? Ansiedade generalizada é muito fácil de se confundir com outros transtornos se não for feito um bom diagnóstico. Você precisa avaliar com cuidado cada sintoma, né, o seu histórico aí, né, a sua história de vida. Por isso, a gente precisa de uma avaliação clínica, não dá para simplesmente ler os sintomas e aí eu tenho isso, tá? Então, inclusive a ansiedade, ela é frequente você ter comorbidades, é frequente que você tenha mais de um transtorno quando você preenche os critérios da TAG, tá? Então, é importante cuidar aí, né? Você pode ter, de repente, uma fobia social, você pode ter um TDAH, você pode ter um TOC, né, que é o obsessivo compulsivo, ou uma depressão e ter um diagnóstico errado. Tem que cuidar bastante com isso, tá? Por isso, não façam o autodiagnóstico. Com relação ao tratamento, psiquiatra e psicólogo, né? Você precisa do acompanhamento dos dois profissionais. Se você sente que os seus sintomas são leves, você pode iniciar com o acompanhamento psicológico e o seu psicólogo fará o encaminhamento ao psiquiatra se houver necessidade, tá? Porque nós temos aí, né, níveis do transtorno, né? Então, pode ser leve, pode ser mais moderado, mais grave, né? Tudo isso aí depende. A gente tem a possibilidade da remissão, né? Da remissão dos sintomas. Isso também varia de cada caso e do nível que está, né? Que é essa ansiedade, o tempo que você já tem esses sintomas presentes na sua vida. Quando isso aparece muito cedo, a tendência é de que os prejuízos sejam maiores, né, na sua questão ali na sua vida. Né? Lembrando que transtorno mental, como qualquer outra ansiedade também, são vários fatores, né, multifatorial, então não tem uma única causa. A gente tem a questão genética, tem a questão ambiental, tem a questão temperamental, então tem vários fatores aí que influenciam, certo? Dentro do tratamento psicológico, né, no acompanhamento que você vai fazer com um profissional, você vai aprender a lidar com a sua ansiedade, você vai aprender técnicas para manejar, você vai entender como funciona esse transtorno na sua vida, você vai conseguir identificar quais são os prejuízos, você vai conseguir aprender a trabalhar sobre isso para buscar uma remissão parcial ou total dos seus sintomas. Se você ficou com alguma dúvida sobre este transtorno, se tem algo que de repente eu não falei aqui e você gostaria muito de saber, comenta aqui que eu te respondo, tá bom? E a gente se vê num próximo episódio que provavelmente será sobre bipolaridade. Até mais!